Hoje nós vamos fazer uma comparação sobre a decepção que os discípulos enfrentaram e os mileritas de 1844, quando Jesus não voltou na data que eles esperavam. Está começando agora mais um capítulo do grande conflito, em seu número 19, e a sua audiência é muito importante para nós e para Cristo Jesus. Era após era, a obra de Deus apresenta semelhança notável em grande movimento religioso ou de reforma. Os princípios de como o Senhor lida com as pessoas são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente encontram paralelos com o passado, e a experiência da Igreja, em eras anteriores, traz lições para os nossos dias. Por meio do Espírito Santo, Deus dirigiu seus servos na terra de maneira especial, e para fazer avançar a obra de salvação nos seres humanos, somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele dá a cada um uma luz suficiente para realizar a obra ao qual Ele a designou. Mas nunca ninguém teve plena compreensão de todos os propósitos divinos na obra em seu tempo. Os representantes de Deus não entendem por completo todos os aspectos da mensagem que proclamam em nome de Deus. Nem mesmo os profetas tiveram total compreensão das revelações que o Senhor lhes havia confiado. O sentido sempre foi revelado aos poucos, de era em era. O apóstolo Pedro falou a respeito da salvação, dizendo o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiram, aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Que lição! Para o povo de Deus, na era cristã, aqueles homens santos de Deus investigaram e examinaram as revelações que o Altíssimo concebeu para as gerações que ainda não haviam nascido. Que repreensão para a indiferença amante do mundo, que se contenta em declarar que ninguém é capaz de compreender as profecias. Às vezes, as mentes dos seres humanos ficam tão cegas pelas tradições e falsos ensinos que eles só conseguem entender parcialmente as coisas reveladas e contidas na palavra de Deus. Mesmo quando o Salvador estava com seus discípulos, esses tinham a convicção de que o Messias seria um príncipe terreno que sentaria no trono de Davi e aniquilaria as injustiças cometidas por Roma. Eles simplesmente não compreendiam as palavras de Cristo a respeito de seus sofrimentos, morte e ressurreição. No terceiro dia, Cristo enviou seus discípulos com a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois o tempo e o reino de Deus está próximo. Creiam nas boas obras do Evangelho. Estas profecias estavam baseadas no capítulo 9 do profeta Daniel, que concluiriam as 70 semanas que se estenderiam até o ungido. O líder e os discípulos aguardavam com expectativa apenas na fundação do reino do Messias em Jerusalém. Eles pregavam a mensagem que Jesus lhe havia concedido, embora não compreendesse o seu real significado. Embora a mensagem que eles compartilhavam estava baseada em Daniel 9:25, eles não enxergavam que no versículo seguinte, que dizia: o ungido seria morto, fixaram o coração na glória de um império terreno e limitaram-se o entendimento apenas nisso. No exato momento em que eles esperavam que seu líder iria subir ao trono de Davi, eles testemunharam sua prisão, flagelo, açoites, humilhação e morte de cruz. Que desespero e angústia! Dá para imaginar o grande desapontamento dos discípulos?
Suas esperanças estavam cheias de dor e medo e insegurança. Toda a palavra de Deus testemunha a natureza de Cristo Jesus. E mesmo assim, a mente dos discípulos foi obscurecida pela dúvida. Se Jesus era o verdadeiro Messias, por que ele estava naquela situação? Essa pergunta certamente torturou a alma dos discípulos durante aquelas horas de luto e dor, entre a sexta e o sábado. A mensagem pregada pelos discípulos estava correta. O reino de Deus está próximo. Quando concluíram-se as 70 semanas que estabeleceriam até o Messias ungido, Cristo recebeu a unção do Espírito no exato momento em que foi batizado por João Batista. O reino de Deus não era um império terreno apenas em Jerusalém, como os discípulos esperavam. O reino de Jesus foi dado em graça e glória quando ele, sem pecar nenhuma vez sequer, assumiu nossas culpas para que tivéssemos vida em abundância. Conforme está escrito, assim nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Hebreus 4:16. A existência de um trono substância a existência de um rei. Cristo usa a expressão reino dos céus para designar a obra da graça em favor de nós, seres humanos. Assim, o trono da glória representa o reino da glória. Esse reino ainda é futuro e só será estabelecido de uma vez por todas após a segunda vinda de Cristo Jesus, quando Jesus se entregou voluntariamente em favor dos nossos pecados e clamou: está consumado. Nesse momento, ele confirmou a promessa de salvação feita a Adão e Eva no jardim do Éden. Como o agir de Deus é lindo. Assim, a morte de Cristo, o acontecimento que os apóstolos consideravam como a destruição de sua esperança, na verdade estava garantindo a nossa salvação. Embora tenha lhes ocasionado um desapontamento cruel, foi a prova de que sua crença estava correta e as profecias se confirmaram. Maravilhoso é o agir de Deus. E o mais extraordinário de tudo isso, querido ouvinte, é que mesmo falhos em sua compreensão limitada, cada servo de Deus que transmite a mensagem de Jesus, o Senhor confia a esses homens a proclamação do Evangelho eterno. O agir de Deus é perfeito, não é mesmo? Deus usou homens e mulheres e quer usar a todos nós como seus servos em todas as épocas da história até os nossos dias, o tempo do fim, os dias em que vivemos. Da mesma forma, como os discípulos ficaram desapontados pelo fato de Jesus não ter estabelecido um reino terreno em Jerusalém, aconteceu um grande desapontamento em 1844, onde homens e mulheres fiéis a Deus ficaram arrasados porque Jesus não voltou, conforme a profecia de Daniel 8:14, que diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Assim como os discípulos pregaram: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Deus usou esses homens fiéis no século XVIII para proclamar que Jesus iria voltar no ano de 1844. O fundador desse movimento, Guilherme Mille, e seus companheiros pregavam a mensagem de que o último período profético da Bíblia estava prestes a se cumprir. O juízo logo aconteceria e o reino de Jesus seria fundado. A pregação dos discípulos acerca do tempo era baseada nas 70 semanas de Daniel, capítulo 9. A mensagem dos mileritas, em 1840, proclamavam e anunciavam o fim das 2300 tardes e manhãs, de acordo com Daniel 8:14, das quais
As 70 semanas pregadas pelos discípulos fazem parte também. Ou seja, a proclamação de ambos servos de Deus, mesmo em épocas diferentes, baseavam-se no mesmo período profético. Jesus não voltou em outubro de 1844. E que grande desapontamento para Miller e seus companheiros. Eles erraram o evento, mas receberam do Senhor a revelação do início do juízo investigativo de Jesus no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Hoje, cerca de 180 anos após essas revelações, Deus ainda mantém servos fiéis na terra, proclamando as profecias contidas em Daniel e Apocalipse. Como no passado, desde a fundação da Igreja de Cristo, Deus usou seus servos, mesmo falhos, mas que tinham algo em comum. Eles eram falhos, eles não tinham total compreensão das revelações nas profecias, mas eles tinham algo exclusivamente comum, desde a criação do fim do início das eras até os nossos dias. Esses servos que Deus usa, o que eles têm em comum é algo extraordinário. Eles sempre dizem e respondem ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. Se você nunca ouviu falar nessas verdades e quer aprender mais sobre o maior evento da história da humanidade que irá acontecer, a volta de Jesus, entre em contato conosco do programa A Voz da Profecia. Nós, seus amigos adventistas do sétimo dia, temos a alegria de compartilhar essas verdades das profecias bíblicas com você. Apocalipse 14, 7 anuncia: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Aqueles que proclamam essa advertência deram a mensagem correta no tempo certo. Assim como os discípulos estavam equivocados quanto ao reino que seria fundado, que ocorreria ao fim das 2.300 tardes e manhã, assim também ocorreu com os adventistas. Nos dois casos, erros populares cegaram a mente à verdade. Ambos os grupos cumpriram a vontade de Deus ao entregar a mensagem que ele o havia concedido a ambos. Todos os dois grupos sofreram um desapontamento por não compreenderem totalmente a mensagem de Deus. No entanto, o Senhor cumpriu sua vontade ao permitir que a advertência do juízo fosse proferida dessa maneira. Em seu plano, a mensagem seria uma prova para purificar a igreja. Os corações estavam fixados nesse mundo ou em Cristo ou no céu. Estavam prontos para se afastar de suas ambições mundanas e receber com alegria o advento do seu Senhor. Cristo ainda tem servos fiéis e verdadeiros que proclamam as suas profecias. E as coisas que pareciam escuras na hora da prova depois se tornariam claras, a despeito do sofrimento que resultou de seus erros. Eles aprenderiam, por meio de uma abençoada experiência, que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e todos os seus caminhos são de amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua vontade. Que Deus te abençoe, querido ouvinte.